O detetive Senália guarda o pendrive no bolso interno do terno cinza. Ele olha para o horizonte de Brotóvia, onde o porto começa a brilhar com as luzes de uma atividade criminosa iminente. Ele toma uma decisão que vai contra todos os protocolos do DPCF, mas que obedece à urgência da realidade. Senália, vá, capitão. Mas não se engane, eu não estou ignorando a lei. Estou apenas escolhendo qual fogo apagar primeiro. Quando o sol nascer, Brotóvia terá que prestar contas. Nesse momento, ocorre algo que rompe a armadura de gelo do detetive. O padre Justino, o homem que foi transformado em arma pelo exército e em santo pelo povo, dá um passo à frente. Ele não aperta a mão de Senália como um civil, nem faz uma saudação militar. Ele envolve o detetive em um abraço firme e solene. O abraço do campanário. É um gesto carregado de humanidade e cansaço. Por um breve segundo, não há ali um justiceiro e um detetive, apenas dois homens exaustos pela podridão de uma cidade que insiste em sangrar. Justino, sussurrando obrigado por ver o homem por trás do monstro, Senália. Que o Senhor proteja o seu caminho, porque o meu termina hoje. O padre se afasta, coloca a máscara preta e, com uma agilidade que desafia a biologia, salta para as sombras do telhado vizinho. Ele corre em direção ao porto, uma mancha preta cruzando a lua, movido pelo que restou do soro em suas veias e pela sua fé inabalável. Amanhã do julgamento. 6 horas da manhã. O sol nasce em Brotóvia. O porto é um cenário de destruição, os contêineres de armas foram selados, os criminosos estão amarrados com laços de nylon e a carga foi interceptada. Do justiceiro, restou apenas um rastro de sangue e um crucifixo fincado no asfalto. No DPCF, Senália entrega o pendrive para Villanova e Felipe Bronson. Villanova, Senália. Isso aqui é ouro. Temos provas contra 2 vereadores, 3 juízes e toda a diretoria da Vanguarda Querubim. Mas, e o padre? As testemunhas dizem que ele lutou como um demônio e depois sumiu no mar. Senália, olhando para a própria mão, sentindo o peso do abraço, o padre cumpriu a sua penitência, Villanova. Ele nos deu as chaves para limpar a cidade. Dr. Felipe Bronson, detetive, recebi um sinal de um rastreador biológico que eu tinha plantado no sistema dele, o sinal parou. O metabolismo dele entrou em colapso total. O detetive Senália volta para sua sala. Ele abre a garrafa térmica e serve o último mate do dia. Na TV, o povo de Brotóvia faz uma vigília na frente da igreja Nossa Senhora da Glória, que agora está vazia. O padre Justino Ferreto desapareceu, tornando-se uma lenda urbana eterna. O crime em Brotóvia nunca mais seria o mesmo. E o detetive Senália, embora tenha mantido a ordem, sabia que agora carregava o segredo de um santo que era, na verdade, um soldado caído. A descoberta do corpo do padre Justino a quilômetros do oceano, com sinais claros de afogamento, lança uma sombra sobrenatural sobre o encerramento do caso. Para o DPCF, o que deveria ser uma constatação óbvia de óbito torna-se o mistério final de um homem que viveu entre a ciência proibida e a fé absoluta. O detetive Senália chega ao local, uma área isolada de campos úmidos na periferia de Brotóvia, onde não há rios ou lagos profundos por perto. A perícia final, Dr. Thomas Figueiredo e doutora Luciana. O Dr. Thomas Figueiredo termina o exame preliminar, retirando as luvas com um olhar de profunda perplexidade. Causa mortes, asfixia por submersão, afogamento. Anomalia, os pulmões estão cheios de água, mas é água benta misturada com fluidos do projeto Querubim. Estado do corpo, apesar do esforço hercúleo no porto, o corpo não apresenta o rigor mortis esperado. A pele está fria, mas as feridas de batalha desapareceram completamente. O metabolismo acelerado parece ter trabalhado até o último segundo para limpar a imagem do padre. Doutora Luciana Ponciano, detetive, o DNA dele, ele finalmente estabilizou. É como se, ao morrer, a parte artificial tivesse evaporado. Ele morreu como um homem comum, Justino Ferreto, e não como o capitão ou o justiceiro. O olhar de Senália. Senália observa o terço que Justino ainda segura firmemente entre os dedos entrelaçados. Ele se lembra do abraço no campanário e do cheiro de antisséptico e incenso. Senália,
Ele não se afogou na água, Thomas. Ele se afogou no peso da própria missão. O corpo parou porque a alma não tinha mais para onde carregar tanto pecado alheio. Vila Nova. Como explicamos isso no relatório, Cenália? Um homem encontrado afogado no meio de um campo seco? Cenália. Tomando um gole de mate, escreva que ele foi vítima de uma falha sistêmica. A cidade de Brotóvia o consumiu. A verdade está no pendrive que ele nos deu. O resto pertence ao arquivo de milagres que a polícia não tem competência para investigar. O legado em Brotóvia. A notícia da morte do padre da noite se espalha. No dia seguinte, milhares de flores são depositadas no local onde o corpo foi encontrado. O DPCF usa as provas do pendrive para realizar a maior operação anticorrupção da história da região, honrando o sacrifício silencioso do capitão Justino. Cenália fecha a pasta do caso. No quadro de avisos, ele deixa apenas uma pequena foto, a silhueta do justiceiro no topo do prédio. A queda do padre justiceiro não foi o fim, mas o pavio que detonou uma explosão de justiça institucional em Brotóvia. Cenália, movido pelo último abraço e pela prova física do sacrifício de Justino, decide que não deixará aquele sangue ser em vão. Ele convoca uma reunião de emergência no aquário, a sala de vidro do DPCF, com toda a equipe técnica. O Dr. Felipe Bronson projeta os dados na tela principal. O que surge é um mapa de corrupção que envolve as fundações da cidade. A conexão Vanguarda Querubim. O pendrive contém contratos secretos que provam que o projeto Querubim não foi encerrado por ética, mas privatizado. Eles usavam criminosos de Brotóvia como cobaias de campo para testar armas, e o padre Justino era o único que combatia ambos os lados. A lista negra. Nomes de 3 vereadores aparecem recebendo propina para facilitar a entrada de componentes químicos ilegais, como o Emael. Cenália. Vila Nova. Prepare as algemas. Hoje não prenderemos ladrões de banco, prenderemos os donos dos bancos. Enquanto as viaturas saem para as prisões, a doutora Luciana Ponciano e o doutor Thomas Figueiredo entregam o laudo final sobre a morte de Justino. Doutora Luciana Ponciano, detetive, analisamos a água nos pulmões. Não era água de mar, nem de rio. Era água destilada com altíssima concentração de sais de prata, usada em tanques de suspensão criogênica. Dr. Thomas Figueiredo, isso significa que o Justino não morreu agora. O corpo dele estava morrendo desde que fugiu do laboratório anos atrás. Ele era um homem afogado no próprio processo de criação. O esforço no porto apenas quebrou a última barreira celular. A operação purgação é um sucesso absoluto. Prisões de alto escalão, um vereador graúdo é preso em sua mansão. Ao ver Cenália, ele tenta suborná-lo. Cenália apenas coloca o terço de madeira de Justino sobre a mesa dele. O homem empalidece e confessa tudo. O fim da vanguarda. A sede da empresa é lacrada pela Polícia Federal. Documentos recuperados revelam que Justino era considerado um ativo extraviado que eles tentavam recuperar a qualquer custo. Um memorial. Na Vila União, a Igreja Nossa Senhora da Glória torna-se um local de peregrinação. O povo de Brotóvia agora respeita o DPCF, vendo que a polícia finalmente terminou o trabalho que o seu anjo começou. Cenália volta ao campanário uma última vez. Ele olha para o local onde Justino foi encontrado. Ele sabe que a ciência explica os pulmões cheios de água, mas a lógica não explica como um homem em colapso atravessou quilômetros em segundos para morrer em solo sagrado. Cenália 1. Justino, você foi o melhor soldado que eu nunca recrutei. O silêncio na Igreja Nossa Senhora da Glória é diferente agora. Não há mais o aroma de incenso fresco, nem o som suave da batina de Justino roçando o mármore. O vazio é pesado, preenchido apenas pela luz filtrada pelos vitrais que desenham sombras coloridas no chão. Cenália caminha até a primeira fileira. Ele retira o chapéu, coloca a garrafa térmica no banco de madeira e segura o mate com as 2 mãos. Ele não se ajoelha, mas inclina a cabeça, olhando fixamente para a imagem de Jesus Cristo no altar principal. Cenália 1. Então foi assim que o Senhor planejou? Um soldado que virou padre para morrer como um mártir no meio do nada? Ele dá um gole no mate,
O som da bomba é o único ruído na nave da igreja. Cenália, ele me deu um abraço lá em cima. Tinha cheiro de morte, mas o olhar dele era de quem finalmente encontrou a paz. Eu fiz a minha parte. Prendi os mercadores do templo, os homens que transformaram o sangue dele em lucro. Mas a cidade. A cidade ainda sente falta dele. Ele observa as chagas nas mãos da imagem de Cristo e depois olha para o próprio pendrive, que ainda carrega no bolso como um amuleto de justiça. Cenália, dizem que ele morreu afogado em terra seca. A ciência diz que foi o laboratório voltando para cobrar a conta. Mas eu sei que foi o senhor chamando ele de volta para o quartel-general, não foi? O capitão Justino terminou a missão. Nesse momento, uma corrente de ar atravessa a igreja, fazendo as chamas das velas vacilarem. Uma única pétala de uma flor branca, daquelas que cercavam o corpo de Justino no campo, voa pela porta aberta e cai exatamente sobre o banco onde Cenália está sentado. Cenália observa a pétala por um longo tempo. Ele solta um suspiro profundo, um raro momento em que o detetive deixa transparecer o peso da profissão. Cenália, entendido. A justiça dos homens continua comigo. A dele, essa o senhor resolve por aí. Ele coloca o chapéu, ajeita o terno cinza, pega seu mate e depois, sai da igreja com a sensação de dever cumprido, e a sua fé renovada. Fim do caso.